A paz do Senhor para todos, amém? Caros irmãos e irmãs, professores inscritos aqui no canal do YouTube, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais uma pré-aula das lições bíblicas da escola dominical. E nós estamos estudando sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Primeiro trimestre de 2017, dando continuidade a essa série de lições que são importantes para a nossa vida cristã. Na série EBD, aulas em vídeo, vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Amém? A nossa lição ela está baseada no texto de Efésios capítulo 2, versículos 11 a 17. O texto áureo, João capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E a verdade prática, a paz como fruto do Espírito não promove inimizades e dissensões. Então esse é o assunto que nós vamos estudar para esta semana, das lições bíblicas. Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Como nós podemos observar, quando se trata de paz, a gente temos que definir para termos uma compreensão melhor do que estamos falando. Sabemos que na ótica do mundo, paz é onde existe ausência de guerra. Se não existe guerra, se não existe dor, se não existe violência, então aí para o mundo seria uma possibilidade de paz. Mas há quem diga que no mundo temos insegurança, temos guerras, violências, e tudo isso promove uma sensação de insegurança, promove uma verdadeira ausência de paz, nos dando assim ou criando a doença do século presente chamada de síndrome do pânico, porque as pessoas não têm mais paz, porque vivem diariamente lidando com violência, vive diariamente lidando com perigo, com ameaças, e por viver nesse meio tão conturbado de violências, de crime, de injustiça, tudo isso vai gerando nas pessoas um sentimento de insegurança. Essas pessoas não têm tranquilidade, não têm paz, não têm sossego, mesmo que moram em uma área privilegiada, com segurança, mas as pessoas ficam com esse sentimento de insegurança e isso dá realmente um ar de pânico às pessoas. Então, a gente vê isso nos jornais, nos noticiários, pessoas que vivem traumatizadas por causa da violência. Tudo isso é pela falta de paz. Então, quem tem segurança, quem tem poder aquisitivo, essa pessoa vive também em uma paz, né? Denominamos assim, uma paz assim, nessa visão de mundo. Né? Quem tem essa tranquilidade de viver com segurança, em um condomínio fechado, essas pessoas têm
uma paz, mas que não é uma paz duradoura, porque sempre vai viver naquela expectativa de que algo ruim vai acontecer, de que vai haver uma falha. Então isso é uma paz, uma visão de paz que o mundo tem. Mas a nossa lição fala da paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Nós estamos falando sobre as obras da carne, o fruto do Espírito, e a paz, ela é também uma das virtudes do fruto do Espírito. Mas para nós entrarmos neste assunto, nós vamos trazer aqui a definição, porque existe uma paz mundana. A gente leu aqui no texto áureo de João 14, 27, palavras de nosso Senhor Jesus. Veja o que ele disse. Vou repetir de novo a leitura. Deixo-vos a paz, o próprio Jesus dizendo, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Então, nós temos aqui com toda a clareza que, além da paz que Jesus garante, que Jesus dá, existe uma outra paz. Essa outra paz aqui, que é numa visão de mundo, uma paz como o mundo a dá. Imagine a paz que o mundo dá. Imagine. Então a gente sabe que nada do mundo dura. Nada do mundo é eterno. A Bíblia diz que o mundo está no maligno. A Bíblia diz que o mundo passa e todos que amam. Então tudo que o mundo oferece, seja prazer, seja riqueza, seja felicidade, seja paz, é algo irreal. Se dá a paz, como aqui está dizendo, que o mundo tem uma forma de dar paz, mas que isso é algo transitório, não é duradouro e tem um fim. Isso é claro em contradição com a paz que Cristo dá. Jesus disse que a paz que ele dá é diferente. Então, eu falei aqui de uma paz numa visão mundana, uma paz como o mundo a dá, não é isso? Então, quem hoje vive aí no mundo, né, goza de uma paz, mas que essa paz não é duradoura. É uma paz transitória, não é algo como Cristo dá. E que nós vamos entender aqui. Então, se a gente sabe que no mundo existe paz, entre aspas, paz não como fonte de Deus, não é como que a Bíblia fala, mas existe uma paz, mesmo que seja transitória, mesmo que seja falha, existe a paz no mundo, segundo o mundo. E isso não é o que buscamos, não é o nosso ideal, porque nada que vem do mundo é benéfico para o cristão. Quem tem a sua esperança, a sua fé, todo o seu sentimento de devoção voltado para as coisas do mundo, está completamente destinado a se afastar de Deus cada vez mais. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a paz que o mundo oferece, que não é como a que Jesus nos concede e nos oferece, essa não tem de forma alguma garantia para que nós possamos abraçá-la. Nós vemos aqui a paz que excede todo entendimento. Temos aqui o conceito de paz. Podemos definir paz como um estado de tranquilidade, quietude interior, que não depende de circunstâncias externas. Porque toda essa paz que o mundo tem e que o mundo dá é externa e depende de circunstâncias. Então isso não é garantia.
de uma vida que possa gozar de uma paz interior, porque ela depende de circunstâncias externas. Vivemos em uma sociedade onde a violência tem feito muitas vítimas e tirando a tranquilidade das pessoas, fazendo com que as pessoas adoeçam, né? Nós vemos aí a chamada síndrome do pânico, né? As pessoas que vivem com medo, que vivem sob ameaça, que são vítimas de violência. Tudo isso deixa marca nas pessoas. E essas pessoas não têm mais paz. Depois que passa por isso, a gente vê a insegurança no mundo, no país, no estado. Isso é a falta de paz. O mundo tem, mas não é algo que garante segurança para ninguém. É uma paz ilusória. Então, existe uma paz segundo o mundo, eu acabei de falar aqui. Mas existe na Bíblia um Deus trino, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o que eu acho interessante é que tanto na pessoa de Deus Pai, quanto na pessoa de Cristo e na pessoa do Espírito Santo, a paz está relacionada. A paz está relacionada com essas três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E a paz está relacionada. A Bíblia fala que Deus ele é o Deus de paz. A Bíblia diz que Deus ele nos santifica. Vemos aqui uma referência bíblica em Filipenses 4:7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ora, a paz que a Bíblia fala, a paz de Deus, é algo que realmente excede o entendimento. Você imagine viver em um mundo conflituoso, um mundo cheio de violência, cheio de problemas, de desigualdade, de preconceito, de injustiças e tudo quanto é prejudicial para o ser humano. Mas mesmo assim, os verdadeiros cristãos vivendo neste mundo, ele tem paz. Porque a paz que ele tem não é uma paz que depende de circunstâncias externas, como o mundo a dá, né? Como Jesus falou. Mas a paz de Deus, a paz que nós recebemos em Cristo Jesus, algo que é produzido pelo Espírito Santo dentro de nós, nos dá essa condição de, mesmo vivendo em um mundo dominado pelo maligno, nós temos a paz de Deus. Então, Deus, ele é o Deus de paz. A Bíblia fala também de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz no Evangelho de João, nós falamos aqui alguns versículos sobre Deus, Deus de paz, e também Cristo está relacionado com a paz. João capítulo 14, versículo 27. Tenho-vos dito isso estando convosco. Aliás, versículo 27. Deixo-vos a paz, que é o versículo textual. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Veja que quem recebe essa paz de Cristo, não vive atemorizado. É impossível quem tem a paz de Deus em sua vida, que recebe de Cristo, sofra de síndrome
pânico, porque ele tem a paz de Cristo em sua vida. No capítulo 16 ainda de João, versículo 33, está escrito assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja só, Jesus ele não enganou ninguém, porque existem aí uns pregadores da famigerada teologia da prosperidade, onde se prega que quem serve a Deus, né, vive como se em um mar de rosas, e quem vive em alguma luta, em algum problema, mesmo que serve a Deus, só pode estar em pecado. É a visão desse falso evangelho. Mas veja o que Jesus falou: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Paz em quem? No mundo? Não, em Jesus. No mundo, ele deixou bem claro: tereis aflições. Olha, não é fácil. A vida no mundo não é fácil. Nem para quem não é crente, nem para quem é crente. Jesus deixou bem claro aqui: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, venceu a morte, venceu o diabo, e nós recebendo essa paz dele, com certeza nós vamos vencer o mundo. Com certeza as aflições não vai nos absorver. Não vamos ser levados e ser acometidos de síndrome do pânico ou de qualquer mal que esse mundo pode causar ao ser humano que não tem paz de Deus em sua vida. Mas quem tem a paz de Cristo, ele, mesmo em um mundo de aflições, ele vai gozar da paz de Deus em sua vida. Porque é algo que Cristo dá, é algo de dentro para fora. E a gente vai entender isso mais ainda quando falarmos aqui sobre o Espírito Santo. Que bênção, né? Então, Cristo, ele é o príncipe da paz. Ele nos oferece uma paz, essa paz é na sua pessoa. Ele foi o meio que nos levou a Deus, a ligar o homem com Deus, porque foi Deus que criou o plano da redenção para que o homem voltasse a ter paz com ele, com o Criador. E Cristo foi o meio, a ponte. Mas é claro que para isso alguém tem que vir acompanhando o pecador, né? E essa pessoa, com certeza, foi o Espírito Santo, para nos levar a Cristo. E a Bíblia diz, né, lá em Gálatas capítulo 5, Gálatas 5 e 22, onde trata do fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz. Então, o Espírito, o fruto é ele quem produz. O Espírito é ele que vai desenvolver essa paz. Essa paz, ela, como fruto do Espírito, é um estado de quietude na vida do crente, no seu coração, na sua mente, dando assim a ele uma convicção de que está em paz com Deus. Porque quando o homem está no pecado, ele não está em paz com Deus. Ele está em uma situação de conflito, porque no pecado desagrada, desobedece, transgride, peca contra o Criador. Então, todos que estão debaixo do pecado, se não aceitar Cristo, continua de mal com Deus, por causa da sua condição de vida no pecado.
E o pecado maior é não aceitar Cristo, porque Deus abriu o caminho, abriu uma porta, nos concedeu uma salvação tremenda na pessoa de Jesus Cristo. E assim o homem tem condições de voltar-se para Deus, de estabelecer a paz com o seu Criador. E mesmo assim muitos preferem rejeitar a Cristo e seguir o seu próprio conceito. Então, o Espírito Santo, ele produz essa paz. Então, a gente falou aqui que a paz está relacionada com a Santíssima Trindade. Deus, ele é um Deus de paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Cristo também nos concede a paz. Ele é o príncipe da paz. Ele nos oferece uma paz que é superior à que o mundo oferece. E o Espírito Santo, ele produz isso dentro de nós. Então, Deus promove, Cristo estabelece, e o Espírito Santo produz esse estado de paz interior na nossa vida. Então, isso é importante. Isso é preciso cada cristão procurar conhecer, entender, para que a verdade do Evangelho se cumpra em nossa vida. Tem muitas pessoas aí que entendem, que lê, que conhecem, mas se você não aplicar isso na sua vida, não adianta. Não adianta saber, conhecer, se não aplicar. Não vamos ser uma geração de cristãos que conhecem a verdade, mas que não praticam. Precisamos aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Se você não sente que o Espírito Santo trabalha na sua vida e reconhece isso, não tem percebido, procure ler, meditar na palavra de Deus, aplique ela em sua vida e você vai ver, com pouco tempo, você vai perceber o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Amém? Então, nós vemos aí a paz de Deus, a paz que Cristo oferece, a paz que o Espírito Santo produz na vida do crente é algo que é incomum. Não é nada que se compare com o mundo. Por isso você vê pessoas que vivem em um lugar difícil, mas servem a Deus e têm uma vida tranquila porque ele tem a paz de Cristo em sua vida. E quantos que vivem em um palácio, vivem em posses, com muito dinheiro, conhece o mundo inteiro, mas vive depressivo, tem síndrome de pânico, às vezes querem cometer suicídio, porque são paz que o mundo oferece, que depende de circunstância, mas vai chegar um momento que aquela circunstância não vai adiantar, porque é algo irreal, é ilusório, é temporário. Mas a paz de Cristo te dá a condição de você viver em um mundo de aflições, em um mundo difícil, como Jesus falou. Mas essa paz é uma paz que excede o entendimento. A paz de Deus excede o entendimento, isso nos quer dizer que é algo que está além da nossa compreensão, porque é de Deus. Então isso é muito importante, que possamos assim, cada vez mais, praticar a palavra de Deus em nossa vida. Então, que possamos, irmãos, ser promotores da paz, né? É você compartilhar. Se você vive uma vida de novo nascimento, se você nasceu de novo, se o Espírito Santo produz esse fruto na sua vida, é de nossa obrigação, é pertinente a nós, servos de Cristo, promover, partilhar essa paz. Então, fechando aqui o primeiro tópico da lição, vamos para o segundo, que é sobre a inimizades e contendas, ausência de paz. A gente falou aqui, o título da lição, Paz de Deus, antídoto contra as inimizades. Nós vivemos em um mundo que tem de tudo. E a inimizade é uma das obras da carne e não pode esse mal chegar na vida de um cristão. Não pode, não deve, mas existem pessoas que muitas das vezes dá lugar à carne e acaba semeando inimizades.
contendas, e assim isso vai ausentando cada vez mais a paz de Deus na vida destes. Nós vemos aqui a inimizade e soberba. Quando o crente começa a acreditar que é superior aos outros, ele torna-se um semeador de inimizades e contendas. Infelizmente, não deveria, mas acontece. Porque a igreja, a gente tem que entender que é como uma casa de família, uma grande casa de família. Tem ali crianças, adolescentes, pessoas adultas, ou seja, um corpo heterogêneo. Tem pessoas que são fiéis, tem pessoas que são menos fiéis, tem pessoas que são mais dedicadas, outros não. Então, a gente vê uma grande casa, fazendo aqui uma comparação, uma grande família com diversos níveis e faixas etárias, que precisa crescer, que precisa de instrução, né? E depende muito da forma que corresponde para que o crescimento contribua. Mas às vezes nós vemos na igreja pessoas que dão lugar para que a inimizade e a contenda seja semeada, porque são pessoas que dão lugar à carne. Então, infelizmente, isso acontece, né? E isso, uma das formas de manifestar isso é quando a pessoa se torna soberba. Uma pessoa que se torna soberba porque se acha melhor do que as outras. Ah, eu tenho diploma. Ah, eu tenho condições para isso. E às vezes quer rebaixar alguém. E na igreja cristã, no corpo de Cristo, não pode haver esse sentimento. Infelizmente, existem pessoas que dão lugar à inimizade, se tornam soberbas. Isso no meio cristão, porque não tem a paz de Deus em sua vida. Então, se você não tem a paz de Deus, de forma alguma você vai poder promover a paz. Se não tem, não tem como promover. Se não tem paz, você está em conflito. Você não tem, você vive extremamente direto em guerra. Guerra espiritual, conflitos com as coisas do mundo, carne. E por isso que vive semeando inimizades e contenda. Porque o cristão que tem a paz de Deus, ele promove, ele estabelece. Mas quem não tem, é inimizade e contenda. Inimizade e facção. As inimizades muitas vezes acabam gerando na igreja as facções e divisões. Isso acontece muito. Como eu falei antes, não deveria, porque nós temos a palavra, devemos aplicar na nossa vida, mas temos muita gente na igreja que conhece. Tem pessoas que são formadas em teologia, mas não aplica a palavra, não vive a palavra. Vive só da teoria, vive só do conhecimento, mas sem a palavra aplicada. Então, se não tiver o Espírito Santo para regar os nossos corações, vamos ser pessoas formalistas, conhece, mas não aplica. E o que é que acontece? Muitas das vezes há essas inimizades, porque criam-se facções. Isso tem exemplo na Bíblia. Paulo lidou com uma situação que uns era só de Pedro, outros era de Paulo, como se Cristo fosse dividido. E a gente vê um exemplo. Na igreja temos os obreiros que são auxiliares, que são pessoas aspirantes para ser futuros diáconos, né?
tem os diáconos que já são consagrados, presbíteros e evangelistas. Aí, digamos que o auxiliar se acha melhor do que o membro, porque ele foi separado para um serviço. E tem pessoas que às vezes acabam criando uma inimizade, criando uma situação facciosa na igreja, porque ele vai se considerar melhor e superior ao irmão que é membro. Não sabendo ele que todo o corpo que é consagrado e separado é para servir a igreja. Mas tem pessoas que têm esse sentimento, não tem a paz de Deus em sua vida, a carne opera e o que gera é inimizades e facção. Da mesma forma os diáconos. Alguém entre os diáconos pode achar que é superior aos auxiliares, porque o diácono já é consagrado, já é um cargo mencionado nas Escrituras. Aí os presbíteros também se acham superior aos diáconos, porque já são responsáveis com o ministério da palavra. Todos esses cargos são importantes, porque o objetivo é para servir na obra de Deus. Da mesma forma também os evangelistas, que se acham superior. Um exemplo, né? Alguém pode, entre os evangelistas, se achar superiores aos presbíteros. De fato, entre todos esses cargos que eu comecei aqui a falar, de auxiliar a evangelista, tem uma equidade. Mas não é uma equidade para humilhar, fazer facção e nem desconsiderar o próximo. Às vezes chegamos em alguma igreja, em alguma congregação, que o dirigente, o pastor, nos trata tão bem, com tanta educação, com tanto amor e carinho, que a gente fica até se sentindo como se a gente fosse uma pessoa importante chegando ali. De fato, somos importantes para Cristo, mas somos tão bem recebidos, tão bem educados, que nos sentimos bem. Essa é a atitude que o cristão tem que passar. Então, se você tem um cargo, que você trabalha ali na igreja, que tem essa questão de equidade, quanto maior o cargo, maior é a responsabilidade. Então, vamos respeitar o próximo, vamos ser educados, não vamos criar inimizade, não vamos fazer panelinha nem facção. Não, aqui é o grupo dos evangelistas, os presbíteros já é um cargo local e sai aí criando inimizades. Quando na realidade o maior é para servir o menor, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que dá lugar. Não deveria. Porque quando você chega a ser separado para esses trabalhos, o pastor vai procurar pessoas experimentadas na obra de Deus. Pessoas de bom testemunho, que vivem a palavra, que são cheias do Espírito Santo. Não deveria. Mas, infelizmente, né, pode ter havido um erro aí nessa separação e essa pessoa agora está dando fruto, né? Inimizade e fazendo facção dentro da igreja. Então, que Deus nos guarde, que esse sentimento não seja criado em nossa vida, né? Todos os trabalhos dentro da igreja são importantes. Precisamos fazer com amor, com dedicação e com responsabilidade. E considerar os outros, o próximo, superiores a nós. Se nós quisermos parecer ser como Cristo, o caminho é esse. Se não quiser, esse orgulho, essa inimizade não faz parte do reino de Deus.
Então aí tem muito a ver, sim, com a carne. Então, que possamos atentar para a palavra de Deus, aplicar a nossa vida para que a gente possa, assim, ver como espelho como é que nós estamos nos portando, se estamos parecendo mais com Cristo ou se identificando com as coisas do mundo. Não tem nada melhor, não tem espelho melhor para a nossa vida espiritual do que a palavra de Deus. Então, aqui no terceiro tópico da nossa lição, vivamos em paz. Nós vemos aqui Paulo falando sobre o favor divino, porque os estrangeiros, ou seja, os gentios, eu já falei aqui em algumas lições anteriores, que no mundo existem vários tipos de povos. Existem asiáticos, africanos, americanos, e assim vai. Tem vários tipos de nações. Mas para Deus, a Bíblia, de forma teológica, apresenta 3 tipos de povos. Israel, que são todos aqueles que são descendentes de Abraão, foi o povo que Deus separou e levantou na terra para que ele se tornasse conhecido diante dos povos. E os gentios, que eram todos aqueles povos pagãos, que não faziam parte da linhagem de Israel, ou seja, as demais nações, tudo eram considerados, na visão bíblica, de gentios. Os pagãos, que não servem ao Deus verdadeiro. E depois surgiu a igreja, que é um povo formado na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, Jesus, para o povo de Israel, mas os seus não receberam, mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, em Cristo Jesus, Deus levantou, formou a igreja, que é o corpo de Cristo. E esse povo, que é a igreja, ela é constituída tanto de gentio quanto de Israel, ou judeu. Então, existem essas 3 classes de povos. Judeu, que é o povo de Israel, descendente de Abraão. Gentios, e a igreja, que é formado de judeus e gentios. Então, Paulo ele exorta aqui aos gentios para que sejam sempre gratos a Deus, porque eram zambujeiros bravos que foram enxertados na oliveira. E também para o povo de Israel, que foi levantado para que Deus, o seu plano, fosse conhecido. Diz aqui, aos judeus ele pede que não se esqueçam que foram colocados por Deus no mundo para abençoar as outras nações. Deus levantou Israel para que fosse luz para os gentios, porque ele era o povo que ia receber o Messias e assim propagá-lo. Mas Israel rejeitou e crucificaram o seu Messias. Mas aqui nos mostra o favor divino, né? Deus ele foi longânimo, Deus ele foi benigno, Deus ele foi misericordioso com a humanidade, trazendo o plano de redenção. Para Deus realizar esse plano de redenção, Deus elegeu uma nação, essa nação foi o povo de Israel. E o objetivo de tudo isso era que todas as nações se tornassem um só povo em Cristo Jesus. Porque para Deus, em Cristo Jesus, não existe judeu, gentio, classe A e classe B. Quem aceita Cristo se torna um só povo, a igreja de Cristo. Um povo formado de qualquer nação, mas no poder da fé em Cristo se torna o povo de Deus, a igreja de Cristo. Então esse é o objetivo, para que todos vivamos na paz. Nós vemos aqui a cruz de Cristo. A cruz é um dos símbolos mais conhecidos do cristianismo, pois mediante a fé no sacrifício de Jesus somos reconciliados com Deus.
Porque o homem, no pecado, ele está num estado de inimizade com Deus. Ele está sob transgressão, porque o pecado é como errar o alvo. O pecado é você ir de encontro contra o ideal de Deus. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Quando o homem pecou, o homem se separou de Deus no princípio. E quem vive na prática do pecado não agrada a Deus, mas desobedece a Deus, desonra a Deus. Então, o homem não vive em paz, porque ele está sob a condenação do pecado. Então, como é que o homem pode viver em paz? Ele, mesmo que viva a paz que o mundo oferece, mas ele não tem paz, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então a condenação é certa para quem não aceitar Jesus. Mas quem aceita Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A Bíblia diz que, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso em Cristo Jesus, porque Ele é o meio, Ele é o caminho. Então, quando o homem aceita Cristo como seu Salvador, que já vem ali guiado, convencido pelo Espírito Santo, por ouvir a pregação do Evangelho, o homem toma o caminho, entra ali em Cristo Jesus, que Cristo ele faz a ponte para que o homem seja ligado de novo para com Deus. E assim, o homem aceitando a Cristo é justificado, ele se torna uma pessoa agora liberta, livre, em paz, sem condenação, para servir a Deus. Esse é o ideal de Deus. Então é muito lindo que as Escrituras prometem e garantem para aqueles que entregam a sua vida para Jesus. Porque tudo isso é verdade, tudo isso se cumpre, mas é preciso conhecermos as Escrituras, aplicar em nossa vida, dar ouvido, crer no Evangelho de Cristo. Então, meus amados, estamos aqui finalizando aqui essa lição. A nossa missão é em Cristo, em estatura perfeita, identificando nós mesmos com Cristo, é estabelecer a paz, é apresentar Jesus Cristo, para que o mundo possa conhecer e saber o que Cristo fez em nossa vida pode fazer com a vida de muitos. Então, para isso precisamos viver a palavra, honrar a palavra, aplicar a palavra de Deus em nossa vida. Então, que Deus abençoe a todos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sempre constante em nossa vida e que a inimizade e qualquer forma de obra da carne jamais seja despertada em nossa vida, mas sim que o Espírito Santo de Deus nos guie em toda a verdade. Então que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.